Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Uma excelente terça-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Infelizmente, o São Paulo saiu derrotado mais uma vez, desta vez no Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, no estádio do Morumbi, contra o Ceará, o São Paulo saiu derrotado por 1-0. Realmente a situação é crítica, a situação realmente é de crise. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo não balançou as redes. 2 jogos contra a LDU, perdeu de 2-0 e de 1-0, e perdeu 2 partidas seguidas do Campeonato Brasileiro por 1-0, contra o Santos e agora contra o Ceará. Então, 4 jogos, nenhum gol do São Paulo Futebol Clube. E esse desempenho não é só de agora, porque se a gente pegar os últimos 6 jogos, apenas 1 gol contra o Botafogo, que foi antes da partida contra a LDU. E ainda anteriormente, São Paulo perdeu de 1-0 da equipe do Cruzeiro. O tricolor não vem apresentando um bom futebol e ontem a crise se alastrou ainda mais. Protestos na porta do estádio antes de começar a partida e o pior público dos últimos 6 anos. Não é o pior público de 2025, é o pior público das últimas 6 temporadas. Somente 12 mil pessoas no estádio do Morumbi ontem à noite para a partida contra o Ceará, que foi um jogo novamente totalmente morno. São Paulo sem muitas grandes chances. Teve um chute ali, 2 chutes na trave, rapaziada? Acho que um do Bobadilha, outro ali do Rodriguinho. Mas falar que São Paulo, nossa, criou muito para sair vitorioso, não. O Ceará, inclusive, até teve a chance de ampliar o placar no finalzinho do jogo, O Pedro Raul acabou vacilando. Depois o juiz deu um pênalti que claramente não foi. Mas é isso. Outra derrota do São Paulo que volta a campo nesta próxima quinta-feira, rapaziada. O que vocês acharam da partida de ontem? Mais um vexame, Mais uma vergonha. Uma notícia, que pelo que eu acompanhei aqui é verdadeira e que tomara que seja, A notícia boa é que o Belmonte está de saída finalmente do São Paulo. Ele não será mais diretor do tricolor paulista. Graças a Deus, tomara que ele leve aí Chapecó, tomara que ele leve Rui e principalmente tomara que leve Júlio Casares, que ontem mais uma vez fez uma notinha bonita ali no Instagram, dizendo que estamos juntos, passando por um momento complicado. Ninguém aguenta mais esse discurso bonito do Casares, rapaziada? Nenhum torcedor aguenta mais e ontem os protestos foram totalmente válidos. Só do Morumbi ter 12 mil pessoas já foi um grande protesto, fora os outros protestos de fato ali, na porta do estádio do Morumbi. O ônibus foi cercado depois, a partir do momento que parte ali para violência, para outro lado, aí a gente já não concorda com o protesto, Mas um protesto pacífico ali, realmente, não só saindo das redes sociais e de fato, mostrando a insatisfação que a torcida está com o atual momento da diretoria, porque não adianta, Eu vi muita gente ontem pedindo, alemão, tem que demitir o Crespo, não dá certo, já é o 4º jogo que o São Paulo nem gol faz, foi eliminado de Libertadores, aí perdeu o Clássico, perdeu agora para o Ceará, não adianta, rapaziada, vai demitir o Crespo, aí traz um outro treinador, vai continuar a mesma pindaíba. O São Paulo é esse aí que tem, rapaziada. O Crespo tirou o leite de pedra durante muito tempo, naquela sequência que a gente conseguiu ter no Brasileiro e a classificação das oitavas da Libertadores. Não adianta, para alguns torcedores que eu vi aí pedindo a saída do Hernan Crespo, não adianta, ficar trocando e trocando de treinador. Essa não é a solução. Tem muitas outras coisas enraizadas neste momento no São Paulo que precisam ser revistas, a começar pelo presidente, a começar pela diretoria, a começar pelos conselheiros, a começar por essa venda totalmente infeliz de jogadores das categorias de base que muitas vezes são a solução. Você acha que um Henrique, um William Gomes, um Lucas Ferreira não poderiam ser solução neste momento? Jogadores de velocidade, jogadores de drible, jogadores de 1 contra 1. Então, vende a molecada a preço de nada, porque se falar assim, não, a gente vendeu o moleque, mas a gente conseguiu dar uma respirada, a gente pagou a dívida aqui, a gente investiu aqui. Não aconteceu nada disso. Porque se você falar assim pro torcedor, a gente vendeu o Henrique, a gente vendeu o William Gomes, a gente vendeu o Ferreira, a gente vendeu o Alves, a gente vendeu não sei quem, mas a gente conseguiu quitar essas dívidas a curto prazo, então não terá juros. Mas a gente conseguiu investir aqui, e trazer um Marcos Leonardo, por exemplo, pra gente disputar a Libertadores. A gente conseguiu respirar financeiramente. Não tem nenhuma resposta pro torcedor. É só venda, venda, venda. O estádio do Morumbi, obviamente tirando o protesto de ontem, todos
todos os jogos lotados, receita de Libertadores, receita de outros campeonatos, receita de patrocínio, receita de naming rights, venda das categorias de base ali, uma parte, né, de Cotia, e aí a gente vende, dinheiro entrando todo momento, e o São Paulo se afundando em dívida. Não dá para entender uma dívida que era de 400, foi para 500, foi para 700, 900 e agora 1 bilhão. Então, não tem resposta para o torcedor. Por isso, eu sou totalmente favorável à hashtag Fora Casares. Se você também é favorável, já deixa aqui nos comentários para a gente subindo aí, né, a hashtag Fora Júlio Casares. O Belmonte parece que não está aguentando a pressão e já está saindo, graças a Deus, e tem que levar toda a corda junto. Tem que sair todo mundo, não dá. E não adianta também outra coisa, a gente ficar trocando apenas a diretoria, enquanto os conselheiros, que são os invisíveis, vamos dizer assim, que mandam de fato no São Paulo, continuarem lá. Tem que mudar estatuto, tem que mudar muita coisa. Não sei, sinceramente, se SAF é uma alternativa, é uma saída para esse momento. Pode ser que sim, temos SAFs aí que são vitoriosos no futebol brasileiro e no futebol internacional. Tem milhões de exemplos, mas temos SAFs que não deram certo. Temos milhões de exemplos no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Então, rapaziada, sinceramente, não sei se é uma alternativa, uma saída para este momento se transformar em uma SAF. Tem muita gente que acha que sim, tem muita gente que acha que não. Então, isso aí pode ser discutido. As categorias de base de Cotia já estão na negociação, né? Inclusive foi isso, né, que aparentemente culminou aí em um dos motivos para a saída do Belmonte. Ainda bem, né, rapaziada? Mas agora a gente tem que acordar o quanto antes. Estamos neste momento em 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Não estamos indo pelo Brasileirão, que agora é a única coisa que restou para a Libertadores do ano que vem, né? Já que fomos eliminados da Copa do Brasil e da própria Libertadores, né? Temos que contar aí, obviamente, com o nosso futebol daqui para frente, nas últimas rodadas que temos aí para disputar pelo Campeonato Brasileiro, e quem sabe, né, uma vaga sobrar aí, né? Porque o campeão da Copa do Brasil já vai ter a vaga direta, então pode trazer uma vaga ali. Se algum clube brasileiro ganhar a própria Libertadores, abre uma outra vaga. Tem a questão da Sul-Americana, que só tem o Galo, né? Mas como o Galo tá ali na parte de baixo, então tem muita coisa para acontecer ainda. O São Paulo vacilou essa rodada, mas foi bom aí que outros clubes próximos ali acabaram perdendo, né? Botafogo, Mirassol também saiu derrotado, Bahia e o Fluminense venceram, né? Que são os clubes que estão ali parelhos com o Tricolor. Então a gente precisa acordar, senão nem a Libertadores ano que vem a gente vai disputar. Não acho, como eu falei aí no início do vídeo, né? Falei agora há pouco, que seja motivo de demissão de Hernan Crespo. São Paulo está jogando mal, São Paulo não está apresentando alternativas, jogo morno, jogo chato, né? Até pra gente que é doido pelo São Paulo, é até chato assistir o jogo do Tricolor Paulista, a gente parar o que a gente está fazendo para assistir o jogo do São Paulo. Hoje, sinceramente, é decepcionante, né? A gente fica até, putz, mano, São Paulo vai jogar, meu Deus do céu, aqui fica naquele tédio, naquela preguiça, é aquele jogo monótono, né? Muitos jogadores não merecem vestir a camisa do São Paulo. Eu sempre falo aqui, Sabino, uma tremenda enganação na zaga. Rodriguinho, tremenda enganação no meio de campo. E ninguém fala sobre o Rodriguinho, mano. Todo mundo fica, mas é cria de Cotia, mas não sei o que. O moleque é um meio armador e ele não cria uma jogada. Eu quero que vocês que estão me assistindo aí falem uma jogada que o meia Rodriguinho criou. E eu não tô falando de cruzamento na área não, rapaziada, porque cruzamento é só você jogar na área lá, e se você tiver sorte, vai ter alguém. Você pega a bola na linha de fundo e cruza, ou então chuta, né? Porque isso pode ser também o papel de um volante. Você chutar de fora da área pode ser papel de um volante. Você cruzar dentro da área pode ser papel de um atacante ou de um lateral. Eu quero saber do meia Rodriguinho, que jogada que ele criou, que passe que ele achou para o atacante, que armação que ele fez, que criação de jogada que ele fez, absolutamente nenhuma. Então, são jogadores aí que, pelo amor de Deus, eu sei que a fase é ruim, mas que não estão jogando absolutamente nada. E para mim, a reformulação para o ano que vem já tem que começar de agora. Eu já sou favorável a essa reformulação começar de hoje, né? Porque a gente viu aí que com esse elenco, ele é totalmente limitado. A gente acreditou em um título de Libertadores porque a gente é torcedor. Às vezes a gente acha mais com a emoção do que com a razão, né? Ah, não, classificamos. Ah, não, ganhamos. Vamos pra cima dos caras. O elenco é limitado, os principais jogadores machucados, o Lucas tentando voltar, o Caleri não voltou, o André Silva, que por mais que tivesse numa fase horrorosa, de vez em quando fazia os seus golzinhos e poderia ser importante nesses últimos jogos. O Rian Francisco faz muita falta. O Oscar, para mim, é outro que pode fazer parte da reformulação e buscar uma outra equipe aí, ou se aposentar, o que ele quiser da vida dele, desde que suma do São Paulo, eu tô favorável. Então, rapaziada, é isso. Mais uma derrota, vamos com tudo aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, mas a fase realmente é catastrófica, a fase realmente é muito ruim
do nosso tricolor paulista, o nosso querido tricolor paulista. Fechou? O vídeo vai se encerrando. Não esqueça de dar aquela moral pra gente, deixando o like, deixando os comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade diariamente. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!